Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente e falando exatamente de política. Você sabe, né? A política é que define a sua vida, a escola do seu filho e a sua comida. Daí a importância de se discutir política. E numa semana importante, o presidente Jair Bolsonaro acabou trocando o ministro da Educação. E já era tempo. Até ele, o presidente, falava mal do seu ministro da Educação. Então, todo mundo sabia que esse era o final e não sabia quando isso ia acontecer. Aconteceu. Por outro lado, também, a reforma da Previdência deu o primeiro passo. O projeto foi lido no plenário da Comissão de Constituição e Justiça e agora a tentativa de se votar na semana que vem. Este é o assunto da vez. Não adianta achar que o assunto está chato, porque a Previdência vai acompanhar você. Afinal, quem não depende da Previdência ou quem não vai depender da Previdência, né? Este é o assunto da política inicial. Deputado Arnaldo Jardim, eu costumo dizer que o presidente da República, quando chega, dá umas sacudidas e veio o ministro Paulo Guedes, um superministro, né? E não apresentou planos mirabolantes, nem projeto de mudar a economia, nem mudar nada, né? E o cartão de visita dele foi a Previdência. Está certo ou o senhor acha que ele devia chegar de uma maneira já com um plano econômico novo, alguma coisa assim? Bem, vamos ver o que foi armado em torno da proposta do Paulo Guedes, o que deu-lhe muita responsabilidade, Zé. Só para recordar a todos aqui. Nós tínhamos o Ministério da Fazenda, nós tínhamos o Ministério da Indústria e o Comércio, tá certo? E esses ministérios se fundiram. E do planejamento. E do planejamento. Então, 3 ministérios se fundiram. Pela primeira vez, nós tivemos isso, essa concentração de atribuições. Vários órgãos de outros setores. O Banco do Brasil foi por ele indicado, a Caixa Econômica Federal foi por ele indicado também, e ele teve influência até em órgãos como a Petrobras, tá certo? Que é de outro ministério, mas que tem uma função estrutural no país, por ser a maior empresa. Banco Central tomou conta. E o BNDES. Pronto. Tomou conta. Então, nós temos uma concentração de responsabilidade como há muito tempo não se tinha. Para isso, depois de 100 dias, acho que deixou aí de apresentar propostas. Que a proposta da Previdência é a primeira proposta, não há dúvida, mas que nós precisamos de outras propostas, O que você acharia, Arnaldo? Você poderia me perguntar, Denise, tá certo? Eu não vou ficar falando de detalhes, mas, por exemplo, uma política clara de inovação era fundamental de ter sido apresentado, pelo menos, as premissas disso. Por quê? Porque nós sabemos que o Brasil é um país de baixa produtividade e uma política ousada de inovação pode ter um impacto muito importante para a retomada do crescimento. Privatização, uma redefinição do papel do BNDES. O BNDES está refazendo as suas linhas antigas, mas não apresentou ainda a sua nova feição. Em que o BNDES vai concentrar os empréstimos? De que forma o BNDES vai atuar para deixar de ser só um formador de campeões nacionais, como foi o grande volume de crédito dado à JBS e outros, um profundo equívoco, para poder fazer com que essa disseminação ocorra de uma forma muito clara. Você mencionou um ponto que eu reputo como ponto positivo desses primeiros 100 anos de governo do ponto de vista da economia. 100 dias. Que foi desses 100 dias. Eu disse? 100 anos. 100 anos, na verdade. 100 dias. 100 anos nem de solidão, né? Tá certo? Como diria Gabriel Garcia Marques. Tá certo? 100 dias, tá certo? Que foi a implementação do programa de parcerias e concessões. Pois e é um ministro que eu quero destacar. Né? Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui ressalvas, eu quero destacar o ministro Tarcísio da Infraestrutura. Um ministro que tem, no Congresso hoje, uma ampla simpatia. Tá certo? E qual é a simpatia? Ele não nomeou ninguém, nem deu nada para ninguém. Mas ele vai nos municípios, vai nos estados e comunica o parlamentar e o anúncio de obra, o parlamentar é informado e tudo mais, e cria uma rede de adesão. E mais do que isso, até porque deu sequência, já havia isso sendo construído anteriormente, ele tinha um papel, nós tivemos um programa ousado de ferrovia, de portos e até de rodovias. Muito importante, acho que por aí é um sinal positivo que deve ser fortalecido. Para o senhor, quais são os ministros que hoje
estão com destaque além do ministro Tarcísio? Olha, eu não hesito em apontar a ministra Tereza Cristina, tá certo? Como uma ministra que tem essa sensibilidade. Ela esteve ontem na Câmara, numa reunião que nem foi da Comissão da Agricultura. Ela foi recebida pela Comissão do Meio Ambiente, onde havia toda uma discussão sobre a questão dos agroquímicos, ou chamados agrotóxicos. Foi na Comissão de Defesa do Consumidor e foi na Comissão de Direitos Sociais. 3 comissões. Ficou lá 7 horas. Saiu respeitada, aplaudida e reconhecida Agora, por todos. muita gente reclamou da frase que ela teria dito que, se não tem pão, come manga. Foi uma coisa absolutamente solta, não teve nada a ver com o contexto. Durante a sua intervenção lá, ela discutiu a questão dos agroquímicos, explicou os critérios que estavam levando à decisão, reafirmou que aquelas liberações que foram noticiadas, elas são de produtos muito menos impactantes ao meio ambiente, tá certo? Discutiu a questão difícil da demarcação de terras indígenas. Nós temos uma coisa que dá uma distorção. Hoje, no território nacional, para produzir todos os alimentos que o Brasil dele se alimenta e que exporta para o mundo, toda a produção de cana, toda a produção de grãos, toda a produção de celulose, de hortifruti e tudo mais, tá certo? Você ocupa 8% do território nacional. Hoje você tem, para as reservas indígenas, 13% do território nacional. Enfrentou essa discussão do novo Plano Safra, saiu-se muito bem. Ela é um bom exemplo, Tarcísio é um bom exemplo também, e o ministro Canuto também tem tido muitas boas referências, ele que atua num outro setor que é assuntos vinculados, só para que todos entendam, habitação, saneamento, e tem tido destaque importante. A ministra Tereza Cristina, ela tem um apoio muito importante no Congresso Nacional, até porque é deputada e atua numa área de forte influência lá, que é a área agrícola, né? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui para o deputado, que vem aqui de Goiânia. Sou Gilvan Vasco, de Goiânia. Aí ele volta ao assunto da Previdência. Fala-se muito a falência breve da Previdência. Por outro lado, altos salários do judiciário, políticos e altas patentes militares não são os maiores responsáveis por esta famigerada falência da Previdência. Digo isso por entender que, às vezes, a aposentadoria de um funcionário de alto escalão pagaria até 50 aposentadorias de trabalhadores comuns. Ele tem razão aqui na diferença, né? Eu acho que tinha que partir para uma previdência única. Senhor Gilvan, o senhor faz uma contribuição muito importante. Eu vou mencionar alguns dados aqui, e tanto a nossa querida Denise Rotenburg como o Zé Maria Tedeschi sabem muito bem disso. A aposentadoria média do sistema unificado de previdência social, aquela previdência básica, o salário do aposentado médio é de R$ 1.700. 1.300, não, segundo... 1.300? 1.300. Está me corrigindo, Zé. Então, não, são dados do ministro. Então, 1.300. 1.300, Tá certo? A média. Salário médio do Legislativo, onde eu tenho lá e tem. Qual o salário médio, Zé? R$29 mil. Seu Gilvan, 29 mil. Estou falando do Legislativo. E o Judiciário vai por aí também. R$33 mil. 33 mil reais. Então, o senhor tem razão. Deixa eu completar mais um outro dado. Você pega do 80%... Executivo, deputado, do Executivo, que são os ministérios, R$8 mil. Quer dizer, o primo pobre entre os servidores públicos. Então, senhor Gilvan, o que acontece? De todas as pessoas que recebem, tá certo? A partir da nossa Previdência, do jeito que existe hoje, o senhor pega 80% das pessoas e elas consomem 20% dos recursos. Aí o senhor pega 20% das pessoas que recebem e elas consomem 80% dos recursos. Eu defendo a Previdência porque ela tem um sentido redistributivo, de equilibrar, de combater privilégios. Eu acho muito importante. Essa é uma questão e uma missão básica da nova Previdência que nós queremos. Por isso eu queria voltar um pouquinho, quando o senhor fala em nova Previdência, àquela questão da capitalização. Pois é. Porque a capitalização, ela acaba com esse sistema distributivo, né, aí de justiça social, digamos assim, da Previdência Social. Porque cada um vai fazer a sua poupança e ponto.
Não é isso que vem por Por aí? isso que Pois é, tem o até que uma nós pergunta estamos aqui sobre isso, pensando- deputado, que eu Pois queria que o senhor respondesse. Juntamos Aí os junta dois. as Que é a duas. mesma coisa, Claro, o telespectador dizendo aqui que gosta da ideia da capitalização porque ele relaciona ali com fundo de pensão, e não é a mesma coisa, né? Para a gente não se perder nas palavras aqui, vou tentar dizer o que eu defendo, tá certo? Eu defendo que você tenha um regime de previdência único, básico, Para todo e mundo. que depois você trabalhe essa questão da capitalização como um processo de previdência complementar. E Tá seria o certo? estilo fundo de pensão. Seria isso, estilo fundo de pensão. Pois é, mas com aval do Você governo? ter no governo a participação no sistema único de previdência. E o sistema complementar ser uma coisa sem a intervenção Pois do é, mas- governo. Mas já não é assim pactuado hoje em dia? pouco sobre isso. Quer dizer, para quem foi contratado a partir de 2013, já não é assim? Tem um regime geral e quem quiser que... Aponta nesse sentido. Nós precisamos aprimorar esse caminho, tá certo? E eu acho que é por aí que nós vamos buscar a solução. Não é a capitalização, Pura e hoje, simples. estrito senso, e é manter essa intervenção no regime geral, tá certo? E termos depois essa Mas há complementação. uma dúvida aí, deputado, e um aspecto muito importante, e a gente viu esse debate em vários pontos aqui anteriores à reforma da Previdência, que é o aval do governo. Se o trabalhador faz essa previdência ou não, mas se entra num sistema de capitalização como um fundo de pensão e chega lá na frente, na hora de aposentar, o fundo de pensão quebrou, e nós temos históricos disso, né? Quer dizer, o trabalhador fica a ver navios. Quer dizer, não era o caso do Banco Central controlar e bancar, no caso de quebra de Acho dessa que é capitalização. facilmente possível de se resolver isso, Zé. A história demonstrou isso. Primeiro, rigor na gestão. Nós estamos vendo furos, por exemplo, o fundo Petros hoje, de funcionário da Petrobras. O nível salarial da Petrobras é alto e o fundo tem um grande rombo. Irresponsabilidade, desvio, roubo na gestão do fundo de previdência, e há outros casos semelhantes em outras Estamos estatais. todos Teve em uma crise. de CPI, maior né? salário. Então, Teve até uma você CPI na Correios, Câmara. Você Caixa, tem? Teve até uma CPI Teve na uma Câmara. CPI, para né? cuidar Então, disso. você precisa de ter essa fiscalização do Banco Central e você cria aquilo que chama do mercado secundário de securitização. Foi isso que aconteceu quando teve o PROER. Lembra disso? sim. Uma crise nos bancos. bancos. Aí você constituiu aquele programa de reestruturação e você fez o fundo garantidor. Tá certo? Uma contribuição que é paga, que tem um fundo. Mas o que aval do hoje- governo, não. Mas o governo que fez essa gestão do fundo garantidor deu ponto de largada, tá certo? Ele tem uma gestão hoje própria, mas tem a fiscalização do Banco Central. Eu sou entusiasta das cooperativas. Fui uma das pessoas que conseguiu fazer a nova lei do cooperativismo de crédito. E o cooperativismo de crédito derrapava até que nós conseguimos, depois, no momento posterior, conseguir aprovar uma emenda lá, que nós criamos o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, que você também instituiu hoje uma forma de dar segurança, diminuir o spread bancário. Então, é possível ter esses fundos de pensão com critérios de administração, mensuração, para evitar irresponsabilidade de roubos na gestão e você ter esse sistema de garantia. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Eu convido você a participar do nosso programa e mandar a sua pergunta aqui para o deputado Arnaldo Jardim. O nosso telefone de WhatsApp é 61 983 69 5236. Repetindo, 61 983 69 5236. Aguardamos a sua pergunta ou pelo WhatsApp ou também aqui pelo meu Twitter. Eu estou aqui ligadinha esperando a sua participação. Voltamos em 2 minutos.